pessoal, sejam bem-vindos à minha casa aqui nos Estados Unidos. E hoje a minha convidada, além de convidada, ela é minha amiga, uma pessoa que tem uma história incrível, a Fernanda. Fernanda eu conheci há alguns anos, o quê? Já tem uns 11 anos. 11, gente, estamos ficando velha, né, Fê? 11 anos. Estamos ficando velha. A Fê eu conheço há 11 anos e uma das coisas que me impactou na história da Fernanda foi principalmente o momento ali de saiu da juventude, entrou na fase adulta, ela entrou e decidiu, vamos descobrir hoje juntas como e por que ir pro Army. Army é o exército americano. Gente, vocês acreditam? Não, eu tomei um susto quando ela falou. Como assim? Da onde você tirou? Da onde saiu? Porque nem seu pai nem sua mãe são do exército, não é isso? Não são. E da onde você tirou? Da onde veio essa vontade de servir o exército? Bem, meus pais são imigrantes aqui nos Estados Unidos há mais de 35 anos. E como imigrantes que veio do Brasil para começar uma vida nova, meu pai trabalhou em construção, 5 da manhã até às vezes 10 da noite, e minha mãe trabalhou em limpeza de casa. Eu me formei no high school com 17 anos. E a verdade é, eu não entendia que a gente era imigrante. Sabe, quando criança é feliz, não entende se a família é pobre, não entende se é imigrante. Não vê a diferença. Somos 3 irmãs e nós fomos criados bem felizes, fomos criados em amor, fomos criados na casa de Deus. Então a gente nunca nem entendia o que estava acontecendo com a nossa vida. A gente só sabia que a gente tinha 2 pais que amavam a gente e a gente era feliz. Aí que aconteceu que com 17 anos eu formei o high school aqui nos Estados Unidos, e eu tinha que ir para a faculdade. E quando foi o tempo para eu me preparar e para assinar para ir para a faculdade, eu descobri que a minha família não tinha o dinheiro para pagar para eu ir para a faculdade. Então isso foi tipo um choque. Foi um choque, exactly. Foi um choque para mim, e meus pais falaram, não, vamos fazer uns 2 cursos cada vez, vamos ir devagar. Mas foi uma coisa para mim que começou... Como eu vou falar? Eu comecei a queimar dentro de mim e eu tinha que resolver esse problema. Eu acho que tem muitas mulheres assim, que quando tem uma coisa que acontece, aí tem que resolver o problema. E eu comecei a pesquisar e vi, se eu ir pro exército americano, eu ia ter a faculdade de graça. Uau! E aí no tempo que você já tá também servindo o exército, eles paralelamente pagam a sua faculdade ou não? Se você estudar. Se você decidir fazer os estudos. Aí então eu peguei esse plano, eu levei para meus pais e obviamente eles primeiramente falaram não, estavam super chocados. Eu também falaria não, gente, cá pra nós, vou falar a verdade pra vocês. Eu fiquei nervosa quando ela me contou, ela já tinha voltado do exército, então você imagina. Mas eu sou uma mulher muito decidida, igual minha mãe, igual as mulheres da minha família. Então eu falei para meus pais, olha, eu tenho 17 anos e aqui você precisa permissão dos pais com 17 anos para ir pro exército. Aí eu falei para meus pais, se vocês não assinaram agora, eu tô com esse desejo muito grande no meu coração para eu ir, pegar a minha própria faculdade, vocês não vão precisar preocupar sobre pagar por isso, e também para viajar o mundo. Então se vocês não assinaram agora, quando eu fazer 18 anos, eu vou ir. E eu prefiro ir debaixo das tuas bênçãos. Eles oraram e depois chegaram para mim e falaram, sentimos paz de Deus e vamos liberar para você começar seu processo de entrar no exército. Então isso foi aos 17 anos? Isso foi com 17 anos. Eu fui pro exército, sim. E aí você em seguida foi approved, você conseguiu entrar? Foi rápido? Sim. Foi super rápido o processo. Aqui eles olham as tuas notas de escola e tava tudo ok. Eles olham a tua habilidade física, eu fiz o teste de corrida, passei tudo. E eles falaram, ok, pronto, você vai ir e vamos colocar você para estudar o boot camp em South Carolina, que é South Carolina. Aí eu passei 9 meses em South Carolina e foi lá onde que meus olhos abriram realmente em o que é um amor de uma família. Porque quando eu cheguei no boot camp, eles pegaram telefone, eles pegaram todas as nossas coisas pessoal e eles falaram, agora vocês só vão comunicar com seus pais uma vez no mês, 3 minutos no telefone. Ai, meu Deus! Sim! E isso era só treinamento? Isso era só treinamento para bootcamp. E eu podia escrever cartas. E meus pais e minha família podiam escrever cartas para mim. E foi nesse processo que eu realmente vi quanto que eu fui amada na minha casa. Quanto que meus pais me amaram. Eu tava até...
não furiosa, eu tava chocada que eu não podia ir pra faculdade. Eu não entendia por que a gente não tinha dinheiro. Porque eu nasci aqui nos Estados Unidos. Sim. E eu nasci, mesmo sendo brasileira ou filha de brasileiros, eu nasci com uma mentalidade americana. E se você conversar com um americano, eles pensam o quê? Vou estudar, vou ir pro high school e vou pra college. No if, ands or but, né? Eu vou one way or another, eu vou ir pra college ou eu pego um loan. Então, quando eu descobri que essa não ia ser a minha jornada, eu fiquei meio aborrecida um pouco. Aborrecida com Deus. Uma frustrada, né? Fiquei super É legal frustrada. explicar isso pra vocês aqui, abrir um parêntese, que nos Estados Unidos, na realidade, essa já é o plano, né? O que a Fê quis falar? Já é o plano. Sim. Vocês já notaram, quando eu falei pra ela que a gente ia gravar em português, ela ficou toda nervosa. Pô, mas em português, porque, óbvio, ela é muito mais americana do que brasileira, ela fala português perfeito, mas tem todo, né, a forma, né? Eu falo que é o contrário. Eu penso em português e ralo pra falar o inglês. Ela já pensa em inglês e rala pra falar português, é o contrário. Mas isso é engraçado, gente, como é importante o que fica na nossa mente, né? Eu acho que isso aí são desejos que a gente acaba que, por mais que os pais dela nunca, talvez, desenharam isso ou falaram que esse seria o plano da vida dela, deles pra ela por convivência, por quem já estava à volta, pela história de todo mundo que tá ali, é normal, é o básico aqui dos Estados Unidos. Você se forma e você vai pro college, e normalmente até um college fora, né? Sim, você viaja para um college, sim. Você vai para faculdade fora de casa. Então você viaja e vai morar num camp, numa faculdade longe da sua casa. Então acaba que gerou uma frustração, né? Gerou uma super frustração. E também foi a primeira vez que eu comecei a entender dinheiro. Porque quando você vai pra escola aqui, ou você vai pra escola particular ou você vai pra escola pública. Eu fui pros dois. Meus pais esforçaram, tinha uma época que a gente foi pra escola particular e também tinha uma época que a gente tinha que ir pra escola pública. Nunca pensei em dinheiro e quanto custa pra ter uma educação, né? E isso é algo que eu acho que crianças não pensam nisso, né? Então, quando eu fui para a faculdade, nem era uma faculdade longe, era em Palm Beach County, uma faculdade muito boa, e eu fui ver que os cursos era de $2.000 para um curso. Eu fiquei super chocada. Aí comecei a entender, claro, eu achei que ia cair do céu, né? É a mentalidade que a gente tem como criança. Muda. Sim. Aí eu decidi ir pro exército e falei, ok, eu vou começar minha carreira no exército. Isso é meu plano. Eu vou ir pro exército, vou me formar numa área que eu gosto, que é business. Depois que eu me formar em business, enquanto eu tô lá, eu também vou estudar e me formar. E não aconteceu meio assim, né? A jornada, óbvio, tomou como umas mudanças, né? A lot of mudanças, mas começou no correct step. Eu fui para South Carolina e fiquei 9 meses lá, 3 meses de bootcamp e 6 meses de formação em business na área HR, no Human Resources. E aprendi muito lá, mas a coisa que eu posso falar que eu realmente levei comigo foi entender o que era uma família, porque às vezes a gente não entende until it's gone. Né? É verdade. É aquela coisa que quando você tá no convívio do dia a dia, você não tem. Eu vivi muito isso quando eu comecei a viajar muito, ficar muito tempo longe de casa, muito tempo longe dos meus filhos, muito tempo longe das minhas irmãs. Aí você começa a dar um valor para cada minuto, né? Sim. Cada dia junto, cada almoço, cada café da manhã junto. Tudo. Eu acho que isso marca muito. E qual foi o maior desafio, além dessa história da família, de estar longe e tudo, mas com a experiência de exército mesmo? Quais foram as coisas que você passou ali, ou que te deu medo, ou que te realmente marcou? Sim. 2 áreas. A primeira área foi o físico. O físico e o mental. O exército, ele é feito para puxar o teu corpo para ir além do que você imagina que ele pode ir. Por quê? Porque quando você ir pra guerra, o inimigo tá nem aí de onde que você vem, né? E você tem que lutar para sobreviver, né? Então, às vezes você acha que eu não consigo levantar isso daqui, mas se você tá entre morte e vida, você consegue levantar. Então, todos os treinamentos do exército foi formado para criar essa disciplina em você, para puxar o teu corpo. Então, vai no além, né? Vai no além. Então, essa foi a primeira parte, acordando 4 horas da manhã e ficando acordada, trabalhando, fazendo exercício, fazendo os treinamentos dos exércitos e ficar acordada até 9 horas. 9 horas batia na cama e começava tudo de novo no próximo dia. Ter rotina e ter disciplina, né? Uma disciplina
forçada, uma disciplina que vai além do que a gente imagina o que é disciplina aqui, né? Tudo tem que estar em uniforme, todo mundo tem que estar usando a mesma calça, a mesma camisa, a mesma blusa, tudo é perfectly... Tudo organizado, né? Sim. Você não tem, nada sai do lugar, né? Sim, e isso às vezes você pode pensar, não, eu consigo fazer isso, mas isso é uma disciplina super strong, é uma disciplina super difícil, até eu posso falar, depois já passou 15 anos que eu tava no exército, né, e hoje, eu tenho disciplina, mas tem momentos que eu penso, that's okay, isso pode estar aqui, Exato. no problem, mas lá não pode ser assim, porque eles falam que é morte ou vida. Um minuto que você tira o óleo da bola, take your eye out of the ball, você pode ou se matar ou matar o teu irmão, brother or sister in arms, né? O teu irmão ou irmã que está no exército. A pessoa que você supostamente estaria protegendo. Então essa parte física foi super forte pra mim, mais ainda uma garota de 17 anos, né? A gente se acha adulta quando tem 17 anos, não importa o que tá passando, mas 17 anos é pouco tempo aqui nesse mundo, né? Sim. Então, mais ainda uma menina de 17 anos que eu achei que eu entendi. E além de tudo, uma menina, e eu acho que talvez deve ter feito diferença também, porque você só tem irmãs mulheres, só uma casa de mulheres, só né? uma casa de mulheres, e eu achei que eu entendia tudo, eu achei que eu já, I thought I was it, like, you know, I knew what was going on. E você ia conseguir controlar, né? A gente sempre acha, né? Sempre acha. E a verdade foi nesse processo que eu realizei, uau, eu tenho muito pontos fracos, que se eu não conseguir consertar isso, eu não vou conseguir ajudar o meu irmão. Então, essa parte, quando eu falo irmão, é irmão do exército, né? My brother or sister in arms. Então, essa parte do exército foi algo que eu não achei que eu ia ter problema, porque naquela época eu jogava futebol, eu corria, eu era uma pessoa bem ativa, super active, mas depois que você entra lá, ele vai muito além. E a segunda coisa que me impactou no exército foi mais de 15 anos atrás, né? E hoje em dia a gente podemos ver que mulheres e homens no workforce, I don't know how to say that in Portuguese, no trabalho, estamos vendo que está começando a ficar equal. Naquela época, mesmo sendo 15 anos atrás, it wasn't equal at all, não estava equal. E eu fui para um camp onde que tinha homens e mulheres juntos, e a gente treinava juntos, fazia tudo junto. Então a mesma coisa que os homens tinham que fazer, as mulheres tinham que fazer. Mas treinamento físico? Tudo. Tá brincando. Jogar bomba, atirar, correr, everything, comer, ficar na floresta 4 dias debaixo de chuva pra ver se você ia give up, pra quit, porque eles lutam tua mente, né? Eles tentam ver se você é fraco no mind. Gente, eu choquei agora. Peraí, gente, deixa eu explicar pra vocês essa parte, porque ela falou algumas coisas em inglês pra vocês entenderem claro. No exército naquela época, hoje em dia, né, no mundo geral, homem e mulher já tá muito na igualdade. Mas naquela época, 15 anos atrás, no exército, no mundo aqui, não era assim, no mundo normal. Mas quando ela chegou no exército, ela encarou essa realidade no dia a dia. Então, ela ia realmente pro mato pra ficar lá. Meu Deus do céu, eu já tô passando. Ela ia ficar no meio do mato, no meio da madrugada, debaixo de chuva. Os exercícios, os treinamentos, tudo é igual do homem pra mulher? Sim, tudo é igual. Eu tô chocada. Óbvio, igual, por exemplo, sit-ups ou push-ups, ou coisa física, eles vão deixar a mulher fazer menos, um certo número, mas a mulher tem que fazer. E a razão que eu tô falando sobre isso é porque naquela época nós fomos o primeiro grupo de homens e mulheres que iam treinar juntos. Uau. Então eu tinha vários drill sargentos que já rejeitava a mulher estar lá dentro estudando com os homens. E me xingava, saía do ônibus, xingava. Eles faziam tudo pra você... se sentir mal. Não, tudo pra você give up. Pra você desistir. Pra você desistir, pra você falhar. Eu nunca vou me esquecer. Uma vez eles entraram dentro do quarto, umas 3 horas da manhã, e começaram com luva branca, passar a mão sobre todas as coisas pra ver se tava limpo. Aí eles entraram dentro do closet e começaram a jogar todas as roupas no chão. E eu tinha uma Bíblia que meus pais me deram e eu levei comigo para o exército. E a Bíblia era a mesma Bíblia que eu tenho hoje, inglês e português, né? Sim. Então, de cara não dava para ver que era um Bible, e o sargento jogou aquilo no chão e eu fiquei chocada, eu queria chorar naquele momento, mas eu não podia. Mas quando ele viu que abriu e ele viu o inglês, ele ficou toda sem graça e ele levantou e falou: isso é uma Bíblia? Eu falei: é, em português. Aí ele falou: me desculpa, e colocou de volta. Uau. E saiu do quarto e foi. Então, foi coisas que eu passei naquela época, que muitas mulheres passaram naquela época,
que você fica chocado e pensa, não, hoje em dia já tá, okay, né? tem leis que vai proteger você isso, mas isso foi 15 anos atrás. Eu sei que parece muito tempo, mas não foi muito tempo. E mesmo assim, encarar chauvinism ou machismo naquela forma, no exército, num lugar que é run by men, né? Sim. Foi uma coisa forte pra mim, mas foi uma coisa que abriu meus olhos pra entender que até aquele ponto eu vivia numa caixa. Sim. E eu acho que toda mulher sente assim. Quando a gente cresce, onde que a gente nasce, a gente tá dentro dessa caixa e a gente acha que essa caixa é o mundo. E eu pensei, na minha simplicidade, que a Flórida, que a minha família Gomes, onde era um mundo. E quando eu fui pro exército, o Senhor ripped my eyes open, rasgou meus olhos e me mostrou pessoas de países que eu nunca imaginei ia estar no exército. Muito diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, estilos de vidas totalmente diferentes do que a minha. Eu era acostumada com sol, eu fui na época não era frio, mas depois que eu me formei no South Carolina, eu fui viver em Alemanha com o exército. Isso é uma história diferente também, né? Sim. Como é que foi? E foi a sua primeira vez fora do país? Foi minha primeira vez fora do país, além do Brasil. Porque o Brasil, eu sempre fui, como criança, visitar a família e tudo. Mas foi minha primeira vez fora do Brasil. Eu formei no HR, no exército. E aí eu peguei meus papéis que falaram, ok, onde que você quer ir? E eu sabia que eu queria viajar. Eu falei com meus pais, eu vou colocar Miami, eu vou colocar Alemanha e eu vou colocar Coreia. Os 3 lugares. Meu Deus. Se Deus quiser, eu vou pra Miami. Tá bom? Aí eu vou pra Miami e vou estar pertinho de vocês. Mas se Deus quiser também, eu vou ir pra um outro país pra eu poder viver essa experiência. E eles se sentiram pais, entre aspas. Minha mãe sempre fala, eu senti pais, mas eu sou mãe. Sim. Eu vou sempre... Com o coração apertado, super apertado. E mais ainda, eu sou a mais velha. Então imagina, tudo isso acontecendo com o your oldest, né? Aí eu vim pra casa, passar um tempo, e eu recebi a carta que eu tava indo pra Alemanha. Aí eu fiquei super empolgada, mas aquela ainda mais inocência, não entendendo que lá era totalmente diferente, né? E eu fiquei toda feliz. Mas passou uma semana, eu recebi uma outra carta. E essa carta falou que o unit, que o grupo que eu foi assinado pra estar, que eles estavam indo pra guerra em Afeganistão. E que eu ia ter que ir pra guerra. Gente... Respira fundo você do lado de lá, porque eu tenho essa mesma sensação do lado de cá. Você imagina você receber do nada, achando que é pra Alemanha, ok, ia curtir um pouco, e aí mudou tudo. Aí eu comecei a chorar, eu não aguentei, eu falei, Deus, eu liguei pro sargento, o recruiter, que eles chamam aqui, a pessoa que veio pra conversar, exato, liguei chorando e falei, mas você falou que eu não ia ir, você falou que a guerra passou já de 9/11, eu não ia precisar fazer isso. E ele falou, não há nada que eu possa fazer mais, se o teu grupo foi, é porque tem uma necessidade. Meu Deus. Aí eu falei com meus pais tentaram de tudo pra ver como que eu podia sair do exército, porém aqui nos Estados Unidos, se você não servir o que você falou que vai servir, eles só deixam você sair do exército por razão médica. Então, se você não serviu o que você ia servir, você é criminal. E você pode ser arrested e vai no teu record. Gente, significa que se você não... Ai, não sabia disso, tô chocada. Sim. Significa que se você desistir, você pode ser preso. Yes, e isso é a lei até hoje. Porque eles querem homens e mulheres que entendem a seriedade do compromisso. Comprometimento, né? Exato. Você não pode ir no meio do caminho, já que você sign up, né? Você que vai até o final. E como é que foi? Aí eu fui pra Alemanha em fevereiro, eu nunca vou esquecer, eu peguei uma calça, chinelo, só pra você entender a minha mentalidade. Chinelo, uma calça, peguei minhas bolsas do exército, meus pais me levaram até Georgia de carro só pra passar mais tempo, ir para o aeroporto de Georgia. Lá encontrei algumas amigas ou irmãs do exército e a gente fomos no voo 9 horas até a Alemanha. Quando eu saí do voo, tinha, não sei, like 2 feet of snow. Tinha neve. De chinelo e calça. E eu de chinelo e calça achando que era frio igual a Flórida. E eu entrei no banheiro e comecei a chorar, porque eu tava entendendo que eu não entendia nada do mundo.
Pensando, e naquela época, sim, tinha internet, mas as pessoas não olhavam o weather na internet. Sim. Isso é coisa de agora, né? É benefit Não tinha of iPhone now. pra gente poder entender o clima de hoje. Nem tinha Facebook naquela época, não era inventado ainda. Então, eu entrei lá, tirei meias, comprei uns sneakers no aeroporto e fui pro ônibus. Entrei dentro do ônibus e me fechei, coloquei um blanket e fechei meus olhos. Eu não queria nem conversar com ninguém porque eu estava muito emocionada com tudo que estava acontecendo, sabendo que eu ia pra guerra. Quando o ônibus parou, o sargento me encontrou e eu tinha uma amiga minha que ela tinha o nome dela era Graham, G-R, e o meu era Gomes, G-O. Sim. E ele falou planemente, ele falou, ou eu ser você, Graham, ou eu ser você, Fernanda, ou Gomes, que ia ir pra esse grupo que tá indo pro exército, mas Fernanda, o seu nome é primeiro, então você vai. Uau. Então, quando ele falou isso, eu comecei a entender que para certas pessoas, para o governo, nós somos um número, né? Exato. Eu comecei, meus olhos foram abertos e eu lembro, eu tinha o dog tags. Quem não conhece o que é dog tags é a etiqueta, aquela né, plaquinha, metal, né? Uma plaquinha que tem de identificação. Sim, e o exército te dá 2. E eu lembro quando eu recebi o meu, eles colocam teu nome, teu social, a coisa mais importante é teu social e tua religião. E o meu falou Christian, Pentecostal lá, e o seu blood type, do teu sangue, né? E eu lembro que eu pedi ao sargento, por que tem 2? E ele falou, pra quando você morrer, um fica com o corpo e um manda pra sua família. E eu lembro que isso me chocou, e eu comecei a entender que para o governo e para esse sistema mundial, nós somos um número. Only number. Exactly. E isso, Deus estava começando já a mexer comigo, porque eu já rejeitava isso. Eu já rejeitava essa noção. Eu não sou só um número, eu não sou só um dog tag, uma pessoa que pode morrer amanhã para um país. Eu comecei a entender isso e fui forçada a olhar a vida de uma forma diferente. Meu Deus. Gente, muita emoção. Eu falei pra vocês, né? Eu falei pra vocês que ia ser a lot. Fê, me conta uma coisa. Alguma memória, com certeza deve ter inúmeras, né? E alguma coisa assim que aconteceu lá, já na guerra, assim, Sim. que te impactou, assim, que você, até hoje, você consegue viver aquilo como se tivesse acontecido ontem. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque quando eu fui pra guerra, eu fui protegida pelas mãos de Deus. Mesmo realmente naquela época eu não estava querendo buscar a Deus, eu estava muito rebelde, não queria ouvir nada do Senhor, mesmo com cada carta que meus pais mandavam, com cada oração, eu tava não tava nem aí pra isso, porque eu falei, Deus, eu vim pra cá pro exército e você me mandou pra guerra. Acabou, Mas né? acabou. Aí eu fui pra guerra e quando eu cheguei lá, eu lembro saindo do avião e eu já tava usando o veste, eles mandam você usar o veste pra proteger de armas, né? Eu tava com o helmet, com as coisas e parecia um filme. Eu não tava acreditando que eu tava em Afeganistão. Eu não tava acreditando que passei a Iraque, que eu tava no Afeganistão e vi aquelas pessoas ir, né? E eu lembro uma vez eu correndo e eu fui fazer exercício e onde que a gente estava no exército era um military base de aviões. Mesmo que eu tava no Army, a gente não era air unit, a gente tava num base com aviões. E tava bem alto nas montanhas, e quem já foi pra montanha sabe que o ar é bem fino, né? Sim. E pra correr, eu já era ruim de correr igual os homens, então Muita eu falei, falta de ar. tinha muita falta de ar, aí eu falei, eu vou correr todos os dias aqui pra eu conseguir correr e passar os testes. Condicionamento físico, né? Aí, segundo dia que eu tava lá, não conhecia ninguém, eu falei pro meu sargento que eu vou ir fazer exercício. Aí eu fui corri. Quando eu tava correndo, eu ouvi wolves, eu nem sei como é que fala wolves em português. Vento. Lobos. Eu ouvi lobos, né? Coyotes, I guess, da região, não sei nem o que tipo era, mas eu ouvi os lobos e eu pensei, wow, there's like wolves here. E eu correndo, e era noite. E eu cheguei dentro do meu quarto, e quando eu falo quarto, eu quero que você entenda que era um tent. Que era, apesar um pouquinho mais fancy de um tent, era 2x4 woods, né? Que eles colocaram, a gente pintava e tinha um tent dentro, só pra gente sentir que tinha uma casinha. Uma beliche, uma Sim. coisa assim. E eu entrei dentro e meu sargento tava esperando pra mim com raiva. E ele acabou de me conhecer. E ele falou, onde você tava? E eu falei, eu tava correndo. E ele falou, sozinho? E eu falei, sim, eu tava correndo sozinha. E ele falou, cadê sua arma? E eu falei, eu não tava com minha arma. E ele falou, quem correu com você? E eu falei, não, ninguém correu comigo. Aí ele falou, Fernanda, você sabe que tem lobos lá que já pegou pessoas? Já morderam pessoas?
E eu não queria não chorar em frente dele, e eu falei, não sabia. E ele falou, outra coisa, você é mulher num lugar onde que tem homens que tá aqui mais de quase 1 ano, você nunca anda sozinho mais não, porque pode acontecer coisas bem piores do que lobos. Quando ele falou aquilo comigo, eu fiquei super chocada. Então, mas nesse processo eu vi como que Deus estava me protegendo sem eu não entender. Então, eu fui protegida nessa área e também onde que eu trabalhei na HR e eles me escolheram para servir um general bem alto lá. Então, eu só tinha que ir fisicamente dentro de guerra poucas vezes, porque eu ficava com eles. E a verdade do exército, eu não sei se é assim no Brasil, mas no exército americano, the higher you are, the farther away from war. So, mais alto que você é, maior cargo, mais afastado da guerra você tá. E as pessoas que acabam de entrar, que eles colocam pra frente. Então, muitos que entraram comigo, eles tinham que ir pra guerra. E tinha pessoas que morriam, tinha pessoas que eu conhecia, eu vi famílias depois que o E não importa se era mulher ou homem, tanto faz, da mesma forma que você é tratado, vai pra linha de frente. Mas eu fui escolhida porque eu passei uns testes no meu grupo e o meu sargento gostou, ele falou, você é inteligente, você vai servir esse general. E isso me protegeu. Sim. Foi a mão de Deus, eu não entendia isso, né, nessa época, igual ele me protegeu de lobos, ele também me protegeu nessa forma. Mas eu nunca vou esquecer a maior experiência que eu passei. Lá no exército, onde que eu estava, eles criaram hospitais para ajudar as famílias das pessoas da região. Sim. Isso era igual um quarto mundo, não tinha hospital, não tinha loja, as pessoas moravam no deserto, em barracas, era uma coisa bem pobre, né, que você pode imaginar, mas ainda naquela época. E tinha um hospital, e parte do exército todo mundo tem que servir em cada área. E uma vez eu fui servir no hospital e eu lembro vendo um bebê que foi queimado de corpo até o toes. E o bebê tinha 4 meses. E eu olhava pra ela e eu ficava muito emocionada. E eu lembro que eu escrevia pra minha mãe, pedia doação de roupa pra eu dar pra essa menina. Aí eu pedi o doutor, sargento que tava lá, eu fiquei bom amigo com ele, eu pedi a história dessa menina. Ele falou, eles falam que ela foi machucada em guerra. Mas ele falou, mas eu sei que foi o pai que matou ela porque ela nasceu menina e não o primeiro filho de homem. Mas ela não morreu, ela sobreviveu. Aí eu falei, mas como que você sabe isso? E ele fala, porque a mãe chegou aqui com os braços todo queimados e pegou ela e trouxe ela aqui pra mim. Aí eu fiquei tão emocionada e falei, cadê a mãe? Ela não pode ficar aqui, senão ela ia ser matada. Nossa. Isso ficou comigo pra sempre, eu nunca vou esquecer isso. E quando eu voltei do exército, eu lembro que eu parecia que eu tava tendo uma experiência fora de corpo. Porque quando você vive um tipo de trauma assim, quando você vê, hoje em dia eles chamam de PTSD, né? Mas quando você vê essas imagens, vê pessoas cortadas, essas coisas, tua mente muda. As coisas que a gente chorava pra antes, you don't care about. É nada. E eu lembro sendo uma menina eu tinha 18 anos quando isso aconteceu. Lembra? Eu fui com 17, eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu tava vivendo tudo isso e eu não entendia por que Deus deu essa permissão pra eu passar todas essas coisas. Mas eu agradeço o Senhor porque eu fiquei quase 1 ano em Afeganistão em guerra e eu ouvi as bombas à noite. É isso que eu te perguntava. Você escutava as bombas? Todo dia. Todo dia. Você escuta as bombas, você tá numa montanha, o inimigo tá em outra montanha e eles jogam uma coisa chamada mortar bombs. Mortar bombs é basicamente uma bomba que eles criaram e colocava dentro de um tubo e jogava. Se batia no vizinho, tá nem aí. Se batia no exército, great. Então eles toda noite tentavam fazer isso. Mas eu estava num lugar onde que o Senhor estava me protegendo e estava abrindo meus olhos para muitas coisas para eu entender. Para eu começar a ver que a vida não era só aquela Flórida, a Boca, onde que aquela pequena caixa que você imaginou. Exato. Aí fiquei quase 1 ano no exército, terminamos o nosso tempo lá e fomos de volta para a Alemanha. Aí depois, quando eu cheguei na Alemanha, aí minha vida tornou para um outro route. Porque aí eu engravidei como mãe solteira. Uau. E eu tinha que fazer uma decisão. Ou eu vou ser mãe solteira no exército, ou eu vou sair do exército e voltar para casa. E como uma pessoa super determinada, eu sentia se eu voltava para casa, eu ia falhar. Bom, e agora, Fê? Grávida aos 19 anos, no exército,
sem entender exatamente se eu ficar aqui tá confuso, Yeah. se eu voltar pra casa eu vou me sentir Yeah. como se eu tivesse fracassado. Sim. E aí, me conta isso. Eu tava sentindo, se eu voltar pra casa, eu falhei. Se eu voltar pra casa, tudo que todo mundo estava falando ou pensando sobre mim estava certo. Então, não era uma luta mental. Era uma luta dentro de mim, era uma luta de identidade. Hoje eu consigo ver que 15 anos atrás, 16 anos atrás, né, quando eu engravidei, que era uma luta que eu tava tendo sobre identidade. Porque hoje, I don't care o que as pessoas vão falar, né? Você não pode nem pensar sobre isso pra onde que você tá caminhando. Mas naquela época, eu ainda era jovem, passando tudo que eu passei na guerra, eu lá fui e me engravidei. Aí pensei, that's it. O que eu vou fazer agora? Aí eu coloquei em inglês tem uma expressão, I dug my heels in, né? Eu coloquei meus pés pra baixo e falei, eu não vou sair daqui, eu vou ficar no exército, essa vai ser minha carreira, eu vou terminar meus 5 anos que eu assinei com o governo pra fazer. Porém, o exército dá uma opção medical, né? Pra você sair, e gravidez é considerado uma opção medical. Então, eu tinha a opção, porque eu engravidei, pra poder sair do exército cedo. Então eu lutei com isso, e só pra você ter ideia, eu lutei 9 meses com isso, 8 meses com isso. Então você ficou grávida lá? Eu fiquei grávida em Alemanha. E eu falei, eu vou ter minha filha aqui, eu vou ser mãe solteira, eu vou seguir minha carreira, eu vou fazer meus estudos. Gente. E quando eu liguei pros meus pais, e eu tinha que falar pros meus pais o que aconteceu, já era mais outro tempo, mais outra guerra que eu ia ter, porque eu ia sentir como que eu tava me falhando. Então eu tava esperando, quando eu falar para meus pais que eu engravidei, para eles brigar comigo e falar that's it, ou por que você foi? Mas a minha mãe e meu pai falaram, filha, a gente ama você, volta para casa, vem para casa. E eu fiquei teimosa, eu falei, não vou para casa, eu não quero sair daqui, eu tenho que terminar essa carreira, eu falei que eu ia terminar isso, eu falei que eu ia fazer faculdade aqui. Aí eu fiquei 8 meses nessa luta. Aí algo aconteceu durante esses 8 meses sem eu saber. Os meus pais, como believers, né, crentes em God, eles começaram a jejuar toda semana com minhas irmãs, minhas 2 irmãzinhas, mais novas do que eu, começaram a jejuar toda semana pra mim. E não me contaram nada. E só falava pra mim, o que você decidir, tá bom. Mas minha mãe é uma guerreira também, e ela falava, o que você decidir tá bom, mas você sabe que você tem um lugar aqui, sim. Vem pra cá. Você consegue fazer faculdade agora. Eles estavam crescendo no negócio deles. Ela falou, vão aqui, a gente começa de novo do zero e vamos pra frente. E eu não sabia que tudo isso estava acontecendo. E eu tinha, pra viajar grávida, você não pode viajar após de 7 meses, 8 meses, né? Então eu tava em Alemanha, eu tinha que fazer uma decisão. E um dia eu dormi e eu tinha um sonho, e eu não lembro do sonho. Eu tentei muitas vezes lembrar desse sonho, só que eu sei que quando eu acordei, eu levantei da cama com uma barriga de quase 8 meses, que eu tava com 7 meses e meio, e eu falei, eu quero ir pra casa. Eu tava no meu apartamento do exército, aí eu liguei pro telefone, eu liguei pros meus pais e falei, mãe, eu quero ir pra casa. Aí ela falou, vem, pega suas coisas e vem. Aí eu fui pro meu sargento e eu falei pra ele, eu tô querendo sair do exército. E ele olhou pra mim e ele falou, eu acho que isso vai ser a melhor coisa pra você. Sem nem realmente entender o que estava acontecendo comigo, personally, com a situação de tudo. E aí eu falei, tá bom. Aí eu prossegui e normalmente demora uns 2, 3 meses para sair do exército. Eu consegui fazer todas as papeladas do exército em 1 semana. 1 semana fiz a papelada, 3, 4 dias eles veio, pegaram todas as minhas coisas e com 8 meses grávida eu tava num avião de todo tamanho, voltando para aqui, para Miami, para meu pai me buscar, para eu dar parto aqui com a minha família. Eu só lembro que quando eu acordei e tinha aquela sensação, eu quero voltar para casa, eu só lembro pensando assim, ou eu vou dar luz aqui em Alemanha, sozinha num lugar frio, e não frio fisicamente, mas frio tudo, frio espiritualmente, frio, mesmo com amizades, não era aquele amor, sabe, de família. Ou eu vou dar luz e ter minha filha num lugar onde que vai ter amor, e um lugar onde que eu vou sentir uma paz que eu não tô sentindo aqui. Aí então eu voltei e passei meu último mês de grávida e fiz meus planos e falei, ok,
Já que meu primeiro plano de fazer escola no exército, eu consegui fazer umas 3, 4 classes no exército durante todo esse tempo, mas não consegui formar. Eu falei, então já que eu não consegui, eu vou ter esse neném, eu vou criar ela, vou ir pra faculdade, vou trabalhar. E eu comecei a fazer minhas listas de tudo que eu ia fazer, de novo, né? Porque... E agora ainda com muito mais organização, né? Muito mais organização, que pegou toda a escola do exército. Sim, eu passei um processo eterno e um processo espiritual e um processo físico também, dando luz, pra falar, Fernanda, o passado passou, esse bebê tá aqui, a sua filha tá aqui, agora vamos pegar toda essa energia que supostamente pro mundo é suposto ser negativo e vamos colocar toda essa energia e concentrar ela em coisas que vai te agradar e coisas que vai fazer bem pra você e pra sua família, né? Aí então, no 9 meses ela nasceu, né? Ela nasceu julho 7/11, julho 11. E o primeiro nome dela que eu coloquei é Annalise, que é um nome em alemão, que hoje eu nem sabia que era um nome em alemão, mas significa from God, né? E aí eu tava lutando sobre o middle name dela. Qual que é o middle name que eu ia colocar? Eu e minha mãe conversando no hospital, qual o middle name que eu ia colocar? E eu ia colocar Amara, porque eu gostei, ouvi desse nome. Aí minha mãe não falava, Fernanda, mas Mara, olha, vamos olhar os roots, né? E Mara significa bitter. Aí eu pensei, não, jamais eu quero colocar uma coisa que vai mean bitter na minha filha, this specific name, né? Mas ainda com a situação de sendo mãe solteira. E eu falei, ela vai nascer, não vai realmente conhecer o pai dela muito, e porque ele é homem do exército até hoje. E eu falei, eu tenho que colocar outro nome. E aí lá no hospital, de novo, eu acordei e eu pensei, Amada. Porque ela vai ser amada de Deus pra sempre. Aí hoje ela é a nossa amada, you know? E que é linda, gente, ela é linda, 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 não é? Agora mais ainda, né? Depois de você ver toda a história. Fê, bom, como eu falei, né? Muita emoção, acho que foi uma história. Gente, olha que engraçado, a gente teve um break aqui no meio da gravação, porque realmente foi muito emocionante. E eu falei pra Fernanda assim, como, contando a história, você lembra de etapas, né? E ela estava falando sobre isso, né, Fê? Como quando você para poder lembrar a sua história, você começa a lembrar coisas que você viveu e que você acabou esquecendo no meio do caminho. 100%. E uma das coisas que eu queria deixar aqui, escutando a história da Fernanda, e que mexeu muito comigo, muitos momentos aqui, a gente se emocionou com muita força mesmo, é falar para você, mulher, principalmente, que nesse tempo de tantas coisas acontecendo do lado de fora, né, Fê? Tantas coisas, o mundo tá mudando tanto. 2020 foi um ano que mudou a história de todo mundo. De todo mundo. Absolutamente. Jovens, crianças, velhos. Quem viveu em 2020 vai ter algo diferente para contar. Então, que essa reflexão da história da Fernanda possa fazer com que você pare, talvez, e lembre um pouco da tua história. Lembre um pouco qual foram os good points e os bad points que você passou, né? O bom e o ruim do que você passou na sua vida. E que você até, talvez, possa hoje avaliar isso com os olhos de... Você tá com quantos anos? 35. 35. E com certeza quando você olha pra trás hoje, né, diferente. Fê? E você avalia a tua história, todo até o entendimento que você tem daquilo é diferente. Como você falou, hoje eu vejo que aquela sensação que eu tive lá atrás, ela foi totalmente diferente. Totalmente. Que aquele feeling, e até mesmo ver assim, um cuidado que Deus tem nos detalhes da nossa vida. Eu não sei no que você acredita, qual é a sua crença, mas a nossa crença é Deus. Então a gente fala com muita naturalidade sobre isso, porque é o que a gente vive, né? E vai ter a segunda parte da história da Fernanda, essa é a primeira. Eu queria que ela finalizasse falando só o que hoje você entende que essa vida no exército, ter passado por tudo aquilo tão nova, foi pra lá aos 17, nunca imaginou que aos 18 anos ia ser jogada pra guerra, porque pelo que você contou, você não entrou pro exército pra ir pra guerra. Você entrou pra servir o exército pra conseguir a sua faculdade. E acaba que você entrou ali, foi pra guerra, saiu dali sem a sua faculdade concretizada, porque ainda teve um acidente de percurso no qual você se viu numa situação que hoje eu conheço o relacionamento da Fernanda com a filha dela,
e a história com a filha dela é lindíssima. Ela é uma super mãe amada, é uma menina preciosa, né? Yes. E eu tenho certeza que a Mara também fez parte do seu crescimento. Sim. E de ter feito, eu falo muito isso, que os meus filhos, na minha vida, os meus filhos me fizeram virar a mulher que eu sou. Primeiro Deus e sem dúvida nenhuma, segundo eles. Eles me fizeram não desistir, não olhar pra trás, mesmo cansada, né? Você faz por eles, mais até mesmo por você. Então me conta assim, até aqui, qual é a sua mensagem, qual foi o aprendizado que você teve hoje com isso? Eu acho que no mundo a gente, desde criança, nós estamos ensinados a ser perfeitos, né? Você tem que ser perfeito, isso vai ser o processo que você vai tomar, você vai casar assim, você vai ter filhos assim, sua vida vai ser assim, você vai conseguir casa assim. Então, você vê isso em filmes, você vê isso em histórias que nós conseguimos ler, e mais ainda na mídia, é muito grande, forte, né? E a imperfeição, a mídia coloca isso como algo horrível e feio, né? E eu cresci pensando isso. 100% honesta, jamais, você me pergunta com 15 anos se você vai ser mãe solteira, eu ia julgar, eu ia falar não, nunca vou ser mãe solteira e eu não sou mulher assim. Eu ia já jogar isso assim porque da forma que nós às vezes somos criados e da forma que às vezes... Preconceituosos. Sim, e é muito desses preconceitos, pode vir de família, pode vir de igreja, pode vir religião, de né? Religião, mas vem muito de mídia também, né? Sim. Então, eu cresci com essa mentalidade que minha vida ia ser perfeita da forma que eu estava indo, né? E que eu estava 100% em controle dessa vida. E Deus permitiu tudo isso para acontecer para eu ver a beleza na imperfeição. Eu não queria engravidar, mas engravidei, e foi lindo, eu ganhei minha filha. Eu não queria não formar e não ir para a faculdade, mas eu não tinha dinheiro, isso foi a realidade. E eu acho que o mundo, a razão que social media hoje em dia está indo super forte e além é porque pessoas têm um desejo, uma sede para ver realidade. Então eu vim entender que tudo que eu passei, todos esses processos, mesmo que não estava no meu plano, estava no plano de Deus, né? E a parte que eu achei feia, a parte que eu achei imperfeita, todas essas coisas que eu passei, hoje eu consigo entender que eu não somente vou poder impactar outras pessoas que vão passar isso, que é muitos, né? Exato. Tem muitas pessoas que vão passar isso, mas... E essas coisas que aconteceu me deram olhos de grace, me deram olhos de graça. Eu consigo, gratidão, né? Sim, eu consigo olhar para situações de outras pessoas e pensar, eu já passei algo similar. E ter compaixão sobre a vida deles, ter compaixão sobre o que eles passaram, né? Então, sim, tem a coisa que você passa uma coisa horrível, você aprende, mas você também impacta os outros, né? Sim. E foi isso que eu consigo ver. Eu passei esse exército, eu passei a gravidez, eu fui mãe solteira, mesmo entendendo que não era nos meus sonhos, não era nos meus planos de vida, né? Mas hoje eu consigo ver que tudo isso que eu passei cooperou para o bem, né? E hoje eu consigo ver que tudo isso é parte da minha história, é parte de quem eu sou e é parte da minha essência. A diferença é que eu não vivo lá, né? Eu não vivo no passado. Eu até, igual você estava falando, que a gente esquece, é porque realmente a gente esquece, somos curados pela dor que passamos, né? Emocionalmente, fisicamente, tudo, e nós move on. Exato. E nós continuamos, nós não moramos lá, né? Mas é muito bom lembrar. E é muito bom contar a história para outras pessoas ver que sim, eles vão conseguir. E é possível, né? 100% possível. É possível. 100%. Gente, eu amei. Obrigada, Fê. Obrigada primeiro por ter, né, aberto a história, por ter falado tudo, por ter compartilhado. Pra mim foi de super aprendizado. E eu queria fechar esse bate-papo, esse café da tarde, falando sobre exatamente a frase pra mim de super impacto que ficou de mensagem dessa entrevista toda, que foi a beleza da imperfeição. Se você parar para analisar quantas vezes você caiu nesse momento de caramba, eu acho que eu fiz tudo errado, né? Na minha vida, muitas vezes, quando ela falou aquilo, meu Deus, passou um filme acelerado na minha cabeça. Mas sem dúvida nenhuma,
a imperfeição tem uma beleza assim fora do normal e ela te fez chegar até aí onde você tá. Ouve essa história várias vezes, gente, porque tem inúmeros momentos aí que vocês vão conseguir aprender como eu aprendi. E, por favor, fica conectado conosco, vai lá, segue a Fernanda, você vai conhecer o outro lado dela, no que ela se tornou hoje, que é extremamente animador. E no vídeo 2 vai estar para vocês a história de empreendedorismo, uma mulher que mudou totalmente a sua visão. Saiu do normal, de estar trabalhando, atuando no mercado de trabalho, onde ela já era extremamente bem-sucedida e virou uma empreendedora de sucesso.